encerrar. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não sabemos quanto tempo falta pra nossa vida se encerrar. Quero este é o mandamento do Senhor. Quero amar. Este é o mandamento do Senhor. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não podemos perder mais tempo. O nosso maior dom é amar. Só temos hoje para amar, só temos agora. Não podemos perder mais tempo. O nosso maior dom é amar. Quero amar. Este é o mandamento do Senhor. Quero amar. O amor tudo pode perdoar. Quero o amor tudo pode superar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa noite, querido irmão, querida irmã, que nos acompanha agora por essa transmissão ao vivo pela página da Pastoral da Família da Arquidiocese de Botucatu. Eu sou o Fabrício, da Larissa. Eu sou a Larissa do Fabrício. Nós somos casados, temos 2 filhos, Ana Carolina e Luiz Eduardo. Nós servimos na Pastoral da Família, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Lençóis Paulista, e também pela Comissão Arquidiocesana da Pastoral da Arquidiocese de Botucatu. Então é uma alegria, mais uma vez, mais uma noite, poder estar aqui junto com vocês, em sintonia, trazendo esse tríduo de oração que estamos fazendo, clamando pela paz nas famílias. Nós iniciamos ontem esse primeiro dia do tríduo falando da vivência, né, na paz na família através do diálogo. O primeiro passo, a porta, né, que abre para tudo, né, é o diálogo. E hoje, no segundo dia, nós vamos partilhar um pouco sobre vivendo a paz na família pela reconciliação. E amanhã, o terceiro dia do tríduo, vamos falar um pouco sobre vivendo a paz na família pelo exemplo da Sagrada Família de Nazaré. Então é uma alegria. Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia e é um tempo onde nós estamos nos reinventando, estamos reaprendendo a muitas coisas, né? Estamos tendo que ir ao mercado e aguardar o tempo, né, que a pessoa nos libera para entrar. Temos que estar usando máscaras, enfim. Muitas coisas estão sendo adaptadas, até mesmo a igreja, né, estão com as portas fechadas e nós estamos tendo essa graça de participar através da transmissão. Esse é também um desejo nosso, da Pastoral da Família, é poder de alguma forma, nesse tempo de pandemia, trazer algum tema, trazer alguma partilha que possa nos ajudar, nos enriquecer. Como dizíamos ontem,
não somos exemplos, o exemplo está aqui, a Sagrada Família de Nazaré. Nós somos também falhos, somos também pecadores, mas nós cremos na misericórdia de Deus e nos colocamos ao serviço dele, né, nessa pastoral da família. E através então da inspiração que o Senhor nos deu, nós trouxemos esse tríduo de oração clamando pela paz na família, pois temos observado através da mídia, através dos meios de comunicação, que nesse tempo de pandemia tem aumentado de forma significativa o número da violência doméstica. Várias formas que são medidas essa violência, não só na agressão física, mas também em agressão verbal. Ontem eu pesquisava sobre o tema e via situações onde eles apontam brigas, por exemplo, verbais entre vizinhos ou até mesmo nas redes sociais. Então é um tempo onde a família está junto, está unida, porém, em muitos casos, vivendo essa triste realidade da violência. Então, nós estamos aqui para partilhar com vocês um pouco sobre formas que podemos encontrar de viver a paz na nossa família. Ontem iniciamos o tríduo com aquilo que de fato é a abertura de tudo, é o diálogo. Tudo parte ou tudo inicia através do diálogo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a reconciliação. Começamos com essa linda canção cantada pelo Rodrigo Ferreira, um cantor missionário de Marília, da Missão Louvor e Glória, e que só temos hoje para amar. E de fato nós não sabemos quanto tempo temos, como diz a música, quanto tempo nós temos para estar junto da nossa família. Agora estamos aqui, você está aí, mas não sabemos quanto tempo temos. Tem aquela outra música, né, que fala do trem-bala. A vida é um trem-bala, né? E nós somos o passageiro, esperando esse momento também de embarcar. Então, de fato, não sabemos quando será o dia, quando será a hora. E que nós possamos realmente viver essa graça, essa experiência de amar hoje, como se fosse a nossa última oportunidade. Então, hoje nós vamos partilhar um pouco sobre isso. Vivendo a paz na família pela reconciliação. Ontem no diálogo trouxemos alguns tópicos para falar sobre a vivência na família do diálogo. A reconciliação também, poderíamos partir de alguns tópicos e nós pensamos em 3 situações para viver a reconciliação na família. A reconciliação nada mais é do que voltar à harmonia. Quando a gente fala reconciliação, significa que algo que existia se desfez. A reconciliação é voltar ao normal. Então, aquilo que talvez eu esteja vivendo na minha casa, na minha família, com os meus irmãos, talvez seja o momento de nós reconciliarmos, de voltarmos. Estamos vendo muitas pessoas assustadas com a pandemia. Muitas pessoas que não veem a hora das igrejas se abrirem para começar a participar. Nós ouvíamos isso outro dia de amigos, né? De pessoas da família. Não vejo a hora de começar a igreja, voltar, me confessar, estar mais próximo de Deus. Isso também é reconciliação. Então, reconciliar é voltar ao normal, é voltar à harmonia. Quando digo ao normal, significa que Deus nos criou para o amor. Assim está escrito no Catecismo da Igreja Católica. Foi para o amor que Ele nos criou. Então, é nesse sentido que nós precisamos voltar. Voltar a amar. Amar a si mesmo, amar a Deus e amar ao próximo. Então, na nossa partilha de hoje, nós já pedimos, né, a você que está participando, você possa convidar outras pessoas, compartilhar. Talvez a pessoa não consiga ver agora, mas o vídeo fica gravado na página da paróquia, da pastoral familiar da Arquidiocese, e depois então ele pode ter acesso a esse conteúdo, a esse tríduo que iniciamos ontem. A primeira atitude então seria a reconciliação consigo mesmo. Nós que vivemos nesse meio da família, né, na pastoral da família, também no grupo de oração onde eu sirvo, a gente vê muitas situações onde nós rezamos pela cura interior. Na verdade, talvez o primeiro passo para a gente alcançar a reconciliação com o outro
precisa primeiro partir da reconciliação com a gente mesmo. Nós precisamos nos reconciliar com a gente mesmo. Então, esse seria o primeiro passo para a gente chegar lá no final, na reconciliação com o outro. Porque a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Então, nós precisamos assumir, nós precisamos aceitar esse perdão na nossa vida. Talvez a gente tenha vivido algo de errado no passado. Talvez a gente tenha vivido algumas coisas de miséria no passado. E muitas vezes esse tipo de situação, ele acaba nos atormentando nos dias de hoje. Ele acaba causando algumas coisas na nossa mente que nós chamamos de opressão. O maligno faz muito isso, de colocar na nossa mente aquilo de errado que nós fizemos. Talvez a gente está precisando de uma reconciliação, porque de fato nós tenhamos feito algo de errado, mas a gente às vezes não consegue enxergar, não consegue aceitar, e esperando talvez do outro aquilo que precisa talvez partir de nós. Então o primeiro passo para a reconciliação na família é a reconciliação consigo mesmo. Cada um de nós precisamos aceitar que nós já somos reconciliados com Deus através de Jesus. O Senhor, em toda a história da humanidade, quando Ele criou o homem à imagem e semelhança e colocou o homem lá no jardim do Éden, tudo era perfeito, mas desde lá o homem, ele cometeu o primeiro pecado, a desobediência a Deus, e por isso, desde então, nós arrastamos por gerações toda essa maldição desse pecado original. E vejam que no Antigo Testamento a gente vê que as pessoas, né, do Antigo Testamento, quando eles queriam se reconciliar com Deus por conta dos pecados, eles faziam oferendas ao Senhor, sacrifícios, pegavam lá cordeiros, né, imolavam esse cordeiro em sacrifício oferecido a Deus pela remissão dos pecados. Mas cada vez que eles faziam isso, Deus se reconciliava com eles, mas logo em seguida o homem voltava a errar. E assim foi, né, por toda a história no Antigo Testamento, até que o Senhor, pelo amor que Ele tem a nós, aos seus filhos, desejando essa reconciliação com cada um de nós, Ele então manda Jesus, o seu Filho, o Cordeiro imolado sem mancha, que veio para redimir, para reconciliar a humanidade. Então, aquilo que até então, no Antigo Testamento, os nossos antepassados sacrificavam cordeiros, oferecendo ao Senhor, mas logo em seguida, novamente cometendo pecado, e sempre acontecia isso. O Senhor reconciliava com o povo se afastava do Senhor, e novamente se reconciliava, e assim foi perdurando por toda a história, até que Jesus, o Filho de Deus, Ele vem, e pelo teu sangue nós já somos redimidos. Portanto, amado, se você de repente está vivendo esse período, esse momento de opressão, pensando talvez naquelas coisas do passado que você fez, nas brigas que talvez aconteceram dentro da sua casa, situações que talvez você sente que você precisa liberar esse perdão, então talvez é chegado o momento de você se perdoar. Porque, primeiro, Deus já se reconciliou com você através do sangue de Jesus. É o sangue do Senhor, Cordeiro imolado, que derramado na cruz, Ele banha todos nós, a humanidade toda, nos lavando de todo o pecado, de todo o nosso passado. Portanto, para você viver a experiência do perdão na sua casa, com as pessoas da sua família, na sua casa, você precisa primeiro se perdoar. Você precisa primeiro aceitar que Jesus já te perdoou. Você já é escolhido, já é amado, já é desejado. Deus, Ele quer se reconciliar contigo a todo momento. Mas às vezes, o fato de nós estarmos machucados, feridos com a situação que vivemos, nos afasta do Senhor. Portanto, o primeiro passo para alcançar, para viver a paz na nossa família, pela reconciliação, é reconciliar-se consigo mesmo. O segundo passo para a reconciliação na família
parte, depois da reconciliação consigo mesmo, a nossa reconciliação com Deus. Como eu disse, na história toda da humanidade foi assim. Deus nunca abandonou o seu povo, mas o povo abandonava o Senhor. O povo escolhia outros deuses, o povo fazia oferendas a outros deuses, e o Senhor sempre ficava ali, triste, em alguns momentos até irado com o povo, mas sempre por intermédio de alguém, por intermédio, por exemplo, de grandes profetas, de grandes reis, que o Senhor mesmo ungiu essas pessoas, Ele fazia com que o povo novamente se reconciliasse com Ele. Isso acontece também nos dias de hoje. Jesus já nos libertou. Pela cruz nós fomos salvos e nós fomos redimidos de nossas culpas, do nosso pecado, mas ainda assim, nos dias de hoje, mesmo nós tendo a graça de ter a presença real do Senhor no meio de nós, ainda assim, muitas vezes nós nos distanciamos de Deus. Olha que interessante a passagem do filho pródigo. Aquela passagem conhecida, onde o filho mais novo pede ao pai a herança e ele parte para o mundo. Ele abandona o pai, mas o pai fica à sua espera. O pai fica desejando a volta desse filho, que depois de perder tudo, depois de passar por misérias, ele então cai em si e começa a pensar: poxa, na casa do meu pai eu tinha tudo e talvez não dava valor. E quando ele retorna, o que chama atenção agora nesse momento dessa passagem é a figura do filho mais velho. O filho mais velho não abandonou o Senhor. Ele estava junto com o Senhor, mas ao mesmo tempo ele estava distante. Porque quando o filho mais novo chega e o pai faz a festa, porque assim é o Senhor, ele se alegra com a ovelha que volta, ele se alegra com aquele que retorna, né? Um só. Então ele já se alegra, mas aquele filho mais velho que estava junto com o pai, que tinha tudo, parece que ele não estava próximo, ele estava distante. Então, às vezes, nós estamos vivendo assim. Nós estamos, nesse momento de pandemia, tendo a graça de viver a nossa igreja doméstica, participar dos momentos de oração pelas transmissões. Nós temos a certeza da presença real em nossa casa, na nossa família. Nós somos templos de Deus. Nós sabemos que Ele está presente aqui, mas ainda assim parece que nós estamos muitas vezes distantes do Senhor. Portanto, para alcançarmos a reconciliação com o outro, nós precisamos da reconciliação com a gente mesmo e depois da reconciliação com Deus. Não que Deus esteja distante de nós, mas nós talvez estamos distante de Deus. Mesmo estando próximo, mesmo quando a gente tinha a oportunidade de estar na igreja, participando das celebrações, participando dos momentos de oração, mas quantas vezes estávamos ali de corpo presente, mas talvez a nossa mente e o nosso coração estava longe, como esse filho pródigo, o filho mais velho, que ficou junto do pai, não abandonou, mas parece que estava tão distante. Parece que o seu coração, a sua alma estava separada de Deus. Portanto, para vivermos a paz na nossa casa, na nossa família, nós precisamos dessa reconciliação com Deus. Precisamos, dentro da nossa casa, na nossa família, ter momentos de oração, ter momentos de partilha, como falamos ontem do diálogo. A oração também é um diálogo, é o diálogo com Deus. É necessário que cada um de nós tenhamos o nosso momento de oração pessoal, como o próprio Senhor nos ensina. Vai para o teu quarto, fecha a porta, ajoelhe-se e clame ao Senhor que está te ouvindo, clame ao Senhor que escuta até mesmo aquilo que não sai da sua boca, porque Ele conhece o nosso coração. Mas é preciso também, para alcançarmos a paz na família, rezarmos um pelo outro, rezarmos juntos, talvez em família. É bonito aquelas famílias que ainda vivem aqueles, o que nós chamamos de valores, né? Da oração antes das refeições, da oração antes de dormir, né? Quando alguém sai da casa, abençoa o outro, pede a bênção do Senhor para o outro. Então isso é importante para nós vivermos
a paz na nossa casa, na nossa família, é preciso que a gente esteja bem com a gente mesmo. O nosso coração tem que estar em paz. Nós temos que ter a certeza de que Deus quer a nossa reconciliação. Ele quer estar junto, a harmonia entre nós e Ele. Depois, nós buscamos essa harmonia junto de Deus através do nosso momento pessoal de oração, mas também, às vezes, no momento em família. E o terceiro passo, então, para vivermos essa paz na família pela reconciliação, é buscando a reconciliação com o outro. Então, falamos de nós, falamos da reconciliação com Deus, e agora é a parte mais difícil, que é a reconciliação com o outro. É difícil porque, como já dizíamos ontem, somos humanos, nós somos falhos, mesmo como aquele filho mais velho, estamos próximos, cremos, acreditamos, mas ainda assim, muitas vezes estamos distantes, ou seja, muitas vezes não vivemos, não praticamos aquilo que o Senhor nos ensina. E a palavra do Senhor é de certa forma dura para nós. Quando o próprio Jesus nos ensina no Evangelho, se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, deixe a sua oferenda, não oferte ao Senhor. Primeiro, se reconcilia com Ele. E depois sim, busque a reconciliação com o Senhor. Parece que é contraditório, né? Disse antes de reconciliar-se com Deus e depois reconciliar com o outro. Mas o outro é a imagem de Deus. O outro é a semelhança de Deus. Por isso que lá na oração que o Senhor também nos ensinou do Pai Nosso, Ele fala isso. Para nós perdoarmos a ofensa que o outro nos fez. Nós precisamos perdoar. O perdão faz parte dessa oração que Jesus nos ensinou. Portanto, nós precisamos exercitar o perdão. Exercitar essa misericórdia de Deus que se manifesta em nós, mesmo quando não temos nada para perdoar ou para pedir perdão. Nós fazendo esse exercício nos santifica. Ontem eu citava o Luiz, né? O Luiz que foi um grande amigo, um grande servo de Deus, muito próximo de nós e que hoje está junto de Deus com certeza. Era uma pessoa de muita oração, de muito carinho com as pessoas. E eu me recordo de alguns momentos, a gente tinha oportunidade sempre de estar junto, nos sábados de manhã, né, na igreja ou lá no trabalho dele. E quantas vezes a gente conversando e ele vinha e me abraçava e pedia perdão. E aí eu pensava, poxa, o que será que ele fez que eu não sei, né? Mas na verdade ele não tinha feito nada, mas ele pedia perdão. Porque às vezes nós fazemos sim algumas coisas. Às vezes a nossa forma de ser, às vezes a nossa forma de agir, de falar, magoa o outro. Ontem nós dizíamos isso, né? Nós temos que ser sinceros, mas ter caridade. Às vezes quando não temos caridade, a gente ofende. E a ofensa causa essa dor, causa essa desarmonia, onde então precisamos buscar a reconciliação. Portanto, na sua casa, na sua família, faça esse exercício de pedir perdão. Faça o exercício de se perdoarem um ao outro. Talvez você vai dizer, poxa, não tenho motivo para pedir perdão. Mas isso talvez é o que você pensa. Mas talvez algo que você fez, algo que você não fez. Talvez a sua omissão, né? Nós rezamos isso também, né? Muitas vezes a gente peca pelos nossos atos, pela omissão também, né? Então, às vezes, algo que nós fizemos, que nós falamos, pode ter magoado o outro, pode ter magoado a sua esposa, pode ter magoado os seus filhos. Faça esse exercício. Na Semana Santa, nós fizemos um retiro também online, né? Feito pela Missão Louvor e Glória, do Rodrigo Ferreira. E na quinta-feira, que foi o momento que a gente celebra a Eucaristia, né? O sacerdócio, através também do lava-pés. E naquele momento do retiro, o Rodrigo Ferreira, o pregador, ele então pede para que a gente desse uma pausa no vídeo, pegasse uma bacia com água, um pano, e que na nossa casa lavasse
o pé do outro, que nós exercitássemos esse dom que vem de Deus, da misericórdia. E aí a gente lavando os pés um do outro, e as crianças, a princípio, sem entender o que significava tudo aquilo. Mas nesse momento, quando nós lavamos, nós estamos como se fosse o próprio sangue de Jesus nos lavando, nos redimindo, nos reconciliando com Ele. Esse é o desejo de Deus para nós. Nesse momento em que nós vivemos na pandemia, nesse momento em que vivemos em família, talvez não estejamos passando pelo melhor momento da nossa vida. Talvez sim, estejamos atormentados por situações do passado, por brigas, talvez até mesmo por situações mais difíceis como traição, tantas coisas talvez que possa ter afastado você do seu próximo. Mas seja esse o momento, querido irmão, querida irmã, de buscar a reconciliação com o outro. Para vivermos a paz na nossa família, é preciso vivermos a reconciliação. É preciso estarmos em harmonia um com o outro. Ninguém consegue viver sozinho. Ninguém pode viver sozinho. Nós necessitamos do outro. Nós precisamos do outro. Hoje eu posso ajudar minha esposa. Amanhã talvez ela vai me ajudar. Hoje eu posso ajudar um outro irmão da caminhada. Amanhã ele pode me ajudar. Que possamos então exercitar esse perdão dentro da nossa casa, na nossa família. E você pode começar já. Tudo isso é muito difícil, não é fácil. Mas a primeira coisa é a decisão. Você decidir que você quer perdoar. Porque às vezes a gente não quer, mas a gente precisa. Porque a gente não pode permitir que nada nos afaste de Deus, né? E isso pode nos afastar, pode nos impedir de receber uma graça, né? Então, decidir em primeiro lugar. Eu decido perdoar, eu decido me reconciliar e orar nesse sentido, que aí a coisa começa a acontecer. O querer, às vezes a gente não quer. O querer é humano, mas às vezes a gente precisa. E mais que isso, a gente necessita. A necessidade é divina. Então, às vezes, o querer é humano, eu não quero. Mas Deus, através de Jesus, já nos deixa claro que nós necessitamos da reconciliação, necessitamos do perdão um do outro. Não devemos viver na ira, no rancor. Nós precisamos sim exercitar. E eu convido você aí na sua casa, onde você está, com a sua família. Se você puder nesse momento, ou mesmo depois que terminar essa transmissão, já estamos encerrando, que você possa fazer isso. Abrace a pessoa que está do seu lado, abrace os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, ou talvez a pessoa que vive aí junto com você na sua casa. Abrace a pessoa, peça perdão a ela. Talvez ela pode até espantar, mas o que você fez, né? Você diz, não sei, mas seja o que for, eu te peço perdão, em nome de Jesus. E é o Senhor Jesus, pelo teu sangue derramado, que nos perdoa, que nos redime. E, através dessa remissão que o Senhor nos dá, nós podemos então partilhar e celebrar o perdão dentro da nossa casa. Só temos hoje para amar, como diz a música. Não sabemos, né, quando será o dia. Hoje, por exemplo, nós tivemos a notícia de uma pessoa que faleceu, um jovem, né, que a gente estava orando por ele, e hoje tivemos a notícia que ele faleceu, um jovem, né? E sempre quando morre alguém próximo ou que a gente conhece, sim, seja jovem, eu começo a pensar, será que essa pessoa talvez não queria um último momento com os pais, talvez com os filhos, talvez com o irmão? Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Se você sente a necessidade de pedir perdão, se você sente a necessidade de ser perdoado, comece já, comece hoje, porque não sabemos quando será o dia. E, para encerrar, nós vamos fazer a oração final, colocando na intenção de todas as famílias do mundo todo, todos vocês que participaram com a gente na transmissão,
Como eu disse, você pode compartilhar, que depois a pessoa pode ter acesso a esse conteúdo, que nesse momento agora nós possamos rezar então por todas as famílias do mundo todo, a começar pela nossa. Reze pela sua família, pela reconciliação da sua família. E nós vamos rezar, a Larissa colocou a oração, que é a oração que o Papa Francisco deixou para nós, na exortação apostólica Amoris Laetitia, e nós vamos... Tá aí no comentário do Fabrício, tá? Se vocês quiserem acompanhar junto, dá pra gente orar junto. Amém? Então vamos lá. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes, a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão, e quem tiver sido ferido ou escandalizado seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amanhã, terceiro dia do Tríduo, aqui pela página da Pastoral da Família da Arquidiocese de Botucatu, nós vamos partilhar um pouco sobre a Sagrada Família, o exemplo da Sagrada Família, que nos ajuda então a viver a paz em nossa família. Deus abençoe a cada um de você que nos acompanhou nessa transmissão. Até amanhã.